Muito boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês nessa oportunidade. Amém? Vocês estão bem? Felizes? Crentes? Por que vocês não responderam às últimas perguntas? Que Deus, meus irmãos, nos conduza sempre e que Ele seja a motivação máxima para tudo o que viermos a fazer nesta vida. Amém? Vamos pensar sobre a vida? Vamos abrir Eclesiastes, capítulo 3. Irmãos, eu tenho amado expor Eclesiastes. Não porque seja fácil. Na verdade, a cada semana, eu sou castigado por esse texto. Mas ele também nos leva a perceber a beleza, a riqueza da vida que o Senhor nos deu. E é interessantíssimo pensar sobre estas coisas. E hoje eu quero compartilhar com vocês a leitura do texto de Eclesiastes 3, do verso 9 até o verso 15. Eclesiastes 3, de 9 a 15, onde lemos assim. Acompanhem comigo. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos orar? Pai Santo e amado, nós suplicamos a Tua presença, o Teu cuidado, a Tua orientação sobre nós nesse momento em que nos aprontamos para receber a Tua mensagem. Sabemos, ó Deus, que ela é vinda do céu, portanto é poderosa, é cortante, é capaz de dividir todas as coisas. Ó Deus, ensina-nos por meio do Teu Espírito Santo para que, proveitosamente, recebamos esta palavra. Tira de nós todo o empecilho, toda dificuldade, e fale o Teu Espírito livremente aos nossos corações. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Blaise Pascal, um homem que era muita coisa, era matemático, era físico, era filósofo, era teólogo e era escritor, disse certa vez: quando considero a mínima da minha vida, a duração mínima da minha vida, absorvida pela eternidade precedente e seguinte, o espaço diminuto que ocupo, e mesmo o que vejo, abismado na infinita imensidade dos espaços que ignoro e me ignoram, assusto-me e assombro-me de ver-me aqui e não lá. Quem me pôs aqui? Por ordem de quem me foram destinados este lugar e este espaço? Parece complicado, mas não é o que Pascal está dizendo para nós aqui nessa passagem. A sua inquietação, a sua angústia era de perceber coisas grandes, coisas maiores, coisas eternas, com o contraste de que ele não estava lá, mas estava aqui, onde eu e você estamos, limitados, num mundo pequeno, diante de coisas pequenas, fazendo coisas vergonhosamente pequenas. Esta, meus irmãos, é a condição do homem. Como eu disse aos queridos na semana passada, a partir do capítulo 3, Salomão está nos convidando a olhar em algumas direções. Primeiramente, ele nos desperta a olharmos para cima,
E quando olhamos para cima, nós percebemos que Deus detém o comando de todas as coisas, que Deus está no absoluto controle de tudo. E diante disso, só resta nos reconhecer limites, compreender nossas capacidades, assumir nossas fragilidades, encarar as dificuldades que possuímos, valorizar as nossas oportunidades e pesar as responsabilidades que caem sobre os nossos ombros. Sob o comando de Deus, é o que temos que fazer. Mas hoje, o seu convite é para que façamos um olhar para dentro de nós. Hoje, a ideia é que nós façamos uma viagem dentro do nosso coração, que nós nos visitemos, que nós, ao invés de tentarmos investigar o que acontece ao nosso redor, passemos a observar o que se passa conosco, o que se passa dentro de cada um de nós, no nosso íntimo. E não é necessariamente uma viagem fácil, porque Deus colocou algo em nós que nos perturba bastante. E é dessa perturbação que Blaise Pascal está nos falando aqui. Deus colocou a eternidade dentro de nós, e a presença da eternidade em nós tem um propósito muito interessante, que é o de tirar a nossa paz. Esta santa perturbação nos impele a perceber a vida com outros olhos. Não vivemos em paz, experimentamos grandes angústias exatamente porque vivemos num mundo material, físico, ao passo que temos dentro de nós um apelo eterno. E o Senhor colocou esse apelo aí justamente para que não nos esqueçamos quem somos e quem Ele é. Portanto, olhando para dentro de si, o homem tem algumas percepções. E essas percepções eu quero compartilhar com os irmãos. Olhe para dentro de si e perceba, primeiramente, que a vida é um presente de Deus. Observe o que Salomão vai nos dizer. Ele faz aqui algumas indagações, ele pergunta: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Essa inquietação ela não sai do coração de Salomão, porque Salomão fora um homem que havia experimentado de tudo, de trabalho a prazeres, projetos e realizações, ele pôde fazer de tudo. Não havia nada que Salomão pensasse e ele não pudesse realizar. Ele experimentou, ele teve grandes oportunidades, experiências as mais maravilhosas. Mas ele percebeu em um determinado momento da sua vida que nem essas grandiosas experimentações eram suficientemente grandes e capazes de satisfazer o enorme buraco negro que havia dentro dele. E esse buraco negro chama-se eternidade, que nunca se satisfaz, que nunca se preenche, ainda mais quando ele tenta ser preenchido por coisas pequenas, por coisas efêmeras, por coisas que passam. Mas a presença da eternidade, ela nos faz desejar coisas maiores. E aí é justamente quando nós percebemos que a vida é um presente. E no verso 10 ele vai falar que o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens foi dado para que eles experimentassem grande aflição. Não obstante o aspecto negativo dessa percepção, que é a aflição, Salomão reconhece que esse presente que o Senhor nos dá, chamado vida, é um presente que tem propósitos bem legais. E o primeiro deles é de que ele nos aperfeiçoa enquanto nós cumprimos as responsabilidades. À medida que trabalhamos, nós somos aperfeiçoados. À medida que nós nos encarregamos das tarefas que nos são passadas, nós não estamos meramente cumprindo, não é, um expediente, mas estamos sendo, não é, trabalhados enquanto nós o desenvolvemos, achando que nós estamos, não é, fazendo as coisas dentro de uma elaboração perfeita. Na verdade, nós estamos sendo a cada dia elaborados, aprimorados, enriquecidos. A ideia de que o Senhor, enquanto nos aflige, nos disciplina, nos ensina, nos capacita, nos dá o entendimento necessário. E enquanto somos desafiados, nós somos encorajados. Tudo isso para que nós reconheçamos, irmãos, algo
maravilhoso que nós temos um Pai que cuida de nós, um Pai que está o tempo todo atento às nossas necessidades, necessidades essas que muitas vezes nós mesmos não sabemos como definir, como diferenciar, como discernir, mas ao passo que nós passamos, pelas situações que nos são impostas, às vezes com medo, às vezes sem mesmo nem entender o que está acontecendo conosco, nós estamos recebendo uma bênção maravilhosa que é o cuidado de Deus, que nos protege, nos guarda, nos orienta. E isso acontece no exato momento em que nós estamos passando pelas coisas que desejaríamos evitar, que desejaríamos não experimentar, não sofrer. Quantas vezes nós chegamos à constatação de que em alguns momentos seria melhor não viver? E não falo da perspectiva de desistir da vida, mas de quem sabe nem ter existido. Há situações na nossa vida que nos fazem pensar, será que vale a pena passar por tudo isso? Podemos até exemplificar. Ficar em estado vegetativo em cima de uma cama parece não ter para nós nenhum significado. Parece não ter para nós nenhum sentido. Parece não ter para nós nenhuma validade. Por quê? Para quê? E nós conseguimos enxergar apenas os desafios, as dificuldades, o trabalho que tudo isso provoca em nós. Mas a verdade é que por trás de uma situação como esta, há o nosso Deus cuidando e nos ensinando, quem sabe, a valorizar a vida, a entender que ela é passageira, que ela é rápida, que ela urge, que nós não temos o amanhã, que hoje nós podemos estar conscientes e amanhã não sabermos o que acontece conosco ou mesmo ao nosso redor. E tudo isso vai nos levar à compreensão de que temos um Pai que cuida de nós. E a nossa resposta em relação a tudo isso deve ser a gratidão. Se você consegue perceber que há um Pai cuidando de você, agradeça o seu cuidado. Agradeça o seu amor. Reconheça a grandeza da sua presença na sua vida. É a primeira perspectiva que um olhar para dentro de nós mesmos nos apresenta. Mas olhar para dentro de nós nos leva a perceber que, além de a vida ser um presente do Senhor, a vida também nos traz um recado do céu. A vida traz para nós um recado de lugares que nós não conhecemos, não obstante falemos deles, não obstante pensemos e até desejemos estar lá. A vida traz para nós um recado eterno. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Li algo interessante no livro do Dr. Emílio Garófalo, quando ele fala que a humanidade sempre está em busca de um evangelho. E há uma infinidade de evangelhos. Nós estamos sempre buscando boas notícias, estamos sempre buscando redenção. E muitas vezes nós pensamos em encontrar esta redenção nas coisas que fazemos, nas coisas que apreciamos, nas artes, na beleza, na natureza, nas muitas maravilhas que podem se apresentar diante dos nossos olhos, que nos deixam boquiabertos. Quantas coisas nos deixam em estado de graça, não é? Existem coisas tão simples, mas tão graciosas para nós, como o sorriso de uma criança, a suavidade do nosso lar, ou até mesmo a primorosidade de uma peça musical. E a gente vai perceber que muitas dessas coisas, elas chegam até nós através de vidas que não têm sequer
uma compreensão do que seja a eternidade. Existem filósofos que não criam ou até haviam matado Deus, que eram capazes de reconhecer a beleza das artes, dos escritos. E isso tudo nos leva a pensar no porquê nós gostamos tanto de coisas boas, coisas belas. Por que nós estamos sempre buscando tudo isso? Queremos sempre as melhores paisagens. Por que temos um anseio, não é, pela beleza do mar? Por que queremos sempre vislumbrar as coisas mais lindas que esse mundo pode trazer? Por que a gente está sempre procurando isso? Essa é a resposta que nós encontramos para esse anseio eterno que está dentro de nós. O homem foi criado para a eternidade e colocado num contexto limitado, num contexto material. Ele vive com essa sede. E no afã de tentar satisfazer, saciar esta sede, ele sai em busca da beleza que só a eternidade pode dar a ele. É por essa razão que nós somos tão apaixonados pela vida. É por essa razão que tantas vezes nós buscamos tanto significado nas canções que ouvimos, nesses evangelhos, não é, fabricados, que tentam trazer sobre nós redenção, e aí a gente busca satisfação nessas coisas, significado para a nossa existência nessas letras, nos livros que se escrevem, nas peças que são compostas. É porque temos esse anseio. Só que a vida, quando vivida dessa forma, ela traz para nós um recado, e o primeiro recado, a primeira parte desse recado, o primeiro ponto desse recado, é que Deus é soberano, é que Ele é o Senhor de todas as coisas, e se Ele é soberano, nós somos dependentes, feitos para a eternidade. É por isso que nada nesse mundo nos satisfaz. Salomão teve condições de poder satisfazer todos os seus anseios. Então, logo ele chegava lá, ele se deparava com a frustração de que não era aquilo que ele buscava. Porque o que Salomão desejava, o que ele queria, estava muito além, estava muito acima. Salomão pôde perceber isso porque o Senhor o havia dotado de uma sabedoria, que é compartilhada conosco, que hoje pode nos levar a entender exatamente isso, que o frenesi das nossas buscas, que esse anseio insaciável que temos por uma vida que a gente não sabe o que é, não sabe qual é, essa saudade de coisas que a gente nunca viveu, é porque nós estamos tentando tampar um buraco eterno, um espaço eterno, que não pode ser preenchido com coisas terrenas, com coisas efêmeras. Porque somos seres insignificantes buscando coisas grandes. Somos como que formigas querendo carregar pedaços enormes de comida. Porque nós buscamos a eternidade mesmo sem saber. A graça comum do Senhor humilha a humanidade de uma maneira tão linda, porque até mesmo aqueles que não creem, que não se devotam ao Senhor, são capazes de falar dele, mesmo sem que percebam. Aí a gente fica muitas vezes embasbacado. Eu já me vi nessa situação de olhar a realidade de autores, de compositores, que não professam a fé, que não sabem quem é o Senhor, tocar tão fundo o nosso coração. Por que isso acontece? Porque a mão do Senhor está conduzindo, porque a graça do Senhor está presente ali, ainda que de forma comum, fazendo-os falar daquilo que não entendem, mas tocando os corações sensíveis à voz do Senhor. Então, a vida que nós levamos aqui na terra, debaixo deste sol escaldante, sob esta insolação, vai nos mostrar a soberania de Deus e a nossa grande necessidade, a nossa grande dependência. Portanto, a vida nos traz um recado, e o recado ele é duro, curto e grosso, e diz: você não é Deus, logo você precisa dele. Carecemos do Senhor, mesmo aquele que o nega, mesmo aquele que o resiste, mesmo aquele que o mata, precisa dele, para continuar vivo, para continuar recebendo, para continuar subsistindo.
como vimos o texto aqui, se Deus dá, nós temos. Mas se Ele corta a respiração, o que acontece? Nós morremos. Finalizamos a nossa passagem aqui. Olhando para dentro, percebemos que a vida é um presente de Deus. Percebemos que a vida traz um recado do céu. Mas percebemos que a vida tem um grande potencial. Verso 12. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, e nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante de Deus. Portanto, se entendemos que a vida é um presente do Senhor, e que ela fala da parte do Senhor ao nosso coração, podemos agora concluir que a vida possui um grande potencial quando bem vivida. A vida, sim, pode ser chamada de boa. O mundo não é só desgraça, a vida aqui debaixo do sol não é só tristeza, não é só dor. E essas dores e essas tristezas, elas existem para nos fazer lembrados que nós não estamos em casa, que este não é o nosso porto, que esta não é a nossa última parada. As dores que sentimos, as angústias que sofremos, servem-nos para nos fazer lembrados que estamos em marcha, que estamos passando, que o nosso rumo está à frente, que o alvo que desejamos alcançar está acima. Portanto, precisamos viver bem. E viver bem não é ter de tudo. Salomão pôde experimentar de tudo, mas ele não define isso como viver bem. Na verdade, ele chama isso de uma vida sem sentido. Mas viver bem é viver de forma a que sejamos cada vez mais direcionados para a eternidade. Viver bem é entender que o Senhor tem um propósito. E esse propósito é de nos levar a desenvolver gratidão, temor e consciência. É por isso que o Senhor, quando diz que não há nada melhor do que regozijar-se e levar a vida regalada, Ele está nos dizendo o seguinte: tudo que é oferecido a você nesta vida é para o seu usufruto, não é para você guardar no cofre, não é para você amontoar. A gente vê indícios disso ao longo de toda a Escritura, mas vamos pegar, por exemplo, a caminhada do povo de Deus no deserto. É sabido pelos irmãos que diariamente o Senhor enviava o seu maná, enviava o sustento, a medida certa para um dia. Quem tentou guardar, viu o maná apodrecer. Porque o que o Senhor estava dizendo é o seguinte: confiem na minha provisão e aproveitem quando ela estiver em suas mãos. Então, quem comeu a metade do maná para guardar a outra, perdeu. Mas quem aproveitou e confiou que o Senhor daria no outro dia, pôde experimentar a alegria de ser cuidado pelo Senhor. Hoje nós não temos o maná, mas temos as misericórdias do Senhor. O que a palavra do Senhor diz sobre elas? Elas se renovam todas as manhãs. A cada dia você recebe a porção necessária da misericórdia do Senhor para que você atravesse o dia. A cada dia nós recebemos do Senhor o que é necessário para que vivamos bem. E viver bem é viver de forma agradecida. Viver bem é viver contente com o que se possui. Viver bem é agradecer a Deus pelo que você tem. E se você não tem, é porque você não precisa. Se você ainda não tem aquilo que você gostaria de ter, é porque você não precisa disso hoje. Mas agradeça pelo que você possui. Agradeça pelo que você recebeu. Pare de chorar por quem não está com você e valorize e ouça quem está do seu lado. É preciso que nós paremos de tentar nos conectar com aquilo que é inalcançável, enquanto nós ignoramos aqueles que estão clamando pela nossa atenção. É preciso que valorizemos as riquezas que temos hoje e deixemos de morrer pelas riquezas que queremos ter quando tivermos, 60, 70 anos, sem nem ao menos saber se chegaremos lá.
Observe, não é aqui um conselho epicurista, onde você deve acabar com tudo hoje porque você não sabe do amanhã. Não é isso. A palavra do Senhor também nos aconselha acerca de planejamento, mas ela também nos fala sobre a perspectiva de uma vida vivida ao ponto de reconhecer que as bênçãos que o Senhor nos dá são para o nosso usufruto, são para a nossa alegria, são para o nosso sustento. E essa vida consciente nos levará a desenvolver temor, e temor nos levará a sermos gratos, e gratidão nos levará a uma vida boa. E esse é o potencial da vida. É isso que o Senhor está nos dizendo, o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Mas o Senhor nos promete, aqui nesse texto, ao longo de toda a sua palavra, que Ele sempre há de renovar todas as coisas, inclusive a sua esperança e a sua alegria. Então, se você está vivo, lembre-se de algo muito importante. Você recebeu uma oportunidade. Não jogue fora. Não desperdice sua vida. Não desperdice suas provações. Não desperdice nem mesmo a sua enfermidade. Tudo acontece com um propósito. Se você quiser entender um pouquinho mais acerca disso, procure na internet, leia um artigo do pastor John Piper. Não desperdice seu câncer. É um testemunho dele, quando ele foi diagnosticado com câncer. Era uma manhã, era um exame de rotina, tudo estava bem, ele havia feito a sua devocional, estava feliz. E ele vai para o médico e volta com a triste notícia. E ele senta e escreve. E dá um conselho. Não desperdice. Não desperdice sua vida. Não jogue fora as oportunidades que a vida traz consigo. Portanto, olhe para dentro de si. Reconheça, a vida é um presente de Deus. A vida tem um recado do céu. E ela é uma oportunidade com um grande potencial, que você não deve, de forma nenhuma, jogar fora nem desperdiçar. Amém? Vamos orar? Deus bendito, Pai Santo e amado, nós te agradecemos e louvamos ao Senhor por teu cuidado precioso sobre as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que tudo que possuímos provém de ti. É o teu cuidado, é o teu amor se manifestando sobre o nosso viver. Obrigado por toda a orientação, por todo o cuidado do Senhor sobre nós. Ensina-nos, ó Deus, a olhar para nós mesmos, a nos autoanalisarmos e percebermos que recebemos do Senhor tudo o que é necessário para vivermos de forma proveitosa, abençoadora e edificante. E que isto seja assim, para a glória do teu santo nome e para a bênção de nossos irmãos. Amém e amém.